Se você já tentou aprender qualquer língua estrangeira, mas nunca chegou à fluência, saiba que isso pode ser devido ao método que você está utilizando e não à sua capacidade de realmente aprender essa língua. Muitas pessoas começam a aprender uma língua numa escola de idiomas. Então, você vai até uma escola de idiomas, procura um curso dessa língua que você quer aprender. Para nós, os brasileiros, a língua mais comum é o inglês. E você vai e se matricula nessa escola, encontra uma turma, dependendo do seu nível. Se você for total iniciante, eles vão te colocar numa turma de iniciantes. Você vai lá, paga a matrícula, compra o material, que é caro, o livro é bastante caro, e você é colocado numa sala de aula para aprender com pessoas que supostamente estão no seu nível. Qual que é o problema disso? O problema do método tradicional é que ele é muito entediante, ele é muito chato e a gente não quer aprender com uma coisa chata. Então, o aprendizado de línguas, o aprendizado de inglês, de espanhol, de qualquer outra língua que você queira aprender, se torna uma tarefa. O primeiro segredo dos poliglotas é que eles se divertem fazendo isso. Então, o tempo que eles dedicam ao aprendizado de línguas, vendo flashcards, ouvindo podcasts de YouTube, vendo uma série, vendo um filme, praticando vocabulário, falando com alguém. Esse tempo para eles faz parte do dia deles, é como escovar o dente, é como qualquer outra atividade. E eles se divertem com isso, faz parte do lazer deles. Ao contrário de uma pessoa que está aprendendo sem ter essa leveza, essa diversão no dia a dia. Para essa pessoa, o aprendizado de línguas vai ser uma tarefa. Então, se ele falar assim, eu preciso ler um texto por 30 minutos. Essa pessoa que não sente o prazer em aprender a língua, ela vai ter muita dificuldade, porque aquilo vai ser uma tarefa maçante para ela. Ela vai ficar postergando aquilo. Então, eu não vou fazer agora, porque eu não estou com saco para isso. Então, você precisa fazer com que o aprendizado de línguas seja gostoso, seja leve para você. E para isso, você precisa focar em conteúdos que sejam relevantes para você. Se você procura um certo tipo de coisa em português, não sei que assuntos que você gosta. Você gosta de moda, você gosta de carro, você gosta de internet, eu não sei o que você gosta. Procura assuntos que são interessantes para você, que você já veria em português de qualquer jeito. Só que ao invés de pesquisar isso daí em português, passa um tempo com isso na língua que você está aprendendo, seja inglês, espanhol, francês, qualquer língua. Hoje, a internet dá uma ferramenta muito grande para a gente. Existe uma infinidade de conteúdos em todas as línguas, de tudo que você imagina. É fácil achar. Então, gosta de alguma coisa, procura no YouTube, procura podcast, no Spotify, onde for. Mas dá um jeito de fazer o aprendizado de línguas ser gostoso para você. O segundo segredo dos poliglotas é que eles aprendem através do contexto. O que isso quer dizer? Eu lembro de uma frase enquanto estava aprendendo francês, que era J'étais au supermarché et je suis allé à la caisse pour payer. Essa frase aqui, eu tinha entendido todas as palavras dela, exceto casse, que é essa palavra aqui. Pelo contexto, eu consigo saber que eu estava no supermercado e eu fui ao branco, não sei essa palavra, para pagar. Qual que é o único lugar que você pode ir dentro do supermercado para pagar? Eu tenho 90% de certeza que essa palavra é caixa. Então, mas assim, eu estou te explicando a forma como isso acontece, mas isso é muito natural dentro do cérebro. E não é o meu. O cérebro de qualquer um funciona assim. Então, você vai fazer uma suposição para aquela palavra e aí você tem 90% de chance de acertar aquilo lá. Ao longo do seu estudo, essa palavra ela vai se repetir em outra situação. Talvez uma loja que tem um caixa ou qualquer palavra que seja. E aí seu cérebro vai lembrar dessa informação que ele tinha da última vez, da sua última sessão de estudos, e ele vai ver que apareceu uma segunda vez e que a suposição é a mesma. Então, muito provavelmente, aquela palavra é realmente aquilo que você supôs. Isso é aprender pelo contexto. Você supõe algo e depois você confirma aquilo. Mas você não precisa pensar muito nisso. Isso acontece de uma maneira natural. É por isso que você precisa utilizar o método correto. Ouvindo muito e fazendo o que eu chamo de brain soaking, que é a imersão do cérebro. Você precisa ter o máximo de contato possível com a língua que você está aprendendo. Quanto mais você ouvir, mais essas palavras que você está em dúvida, elas vão se repetir. E isso vai ficar cada vez mais claro para você. Uma dica que eu posso dar é uma ferramenta que eu aprendi com um livro, é um curso que chama Assimil, é uma empresa francesa. E no Assimil você tem
as lições escritas e o áudio. E eles propõem que você faça a mesma lição várias vezes. A primeira vez você escuta apenas. A segunda vez você escuta e lê a tradução. A terceira vez você escuta e lê o texto original na língua. A quarta vez você não escuta, você só lê na sua língua e você tenta usar a sua memória para ver se você realmente memorizou aquilo. Então, o que acontece? Você está usando combinações diferentes do áudio com o texto para poder aprender melhor. O terceiro segredo que os poliglotas têm em comum, isso em todos eles, é que eles aprendem sozinho. Os poliglotas são autodidatas. Não estou crucificando professor e nem escola. Eles são muito bons. Só que você tem que aprender a lidar com isso. Por quê? O aprendizado de línguas é algo ativo e não passivo. Então muitas pessoas falam assim, mas eu não sou como você, eu não sou autodidata. Eu preciso de um professor que me ensine, eu preciso de um professor que fale se minha pronúncia está correta ou não. Tudo bem, não tem problema. É excelente ter um tutor com você. Eu não gosto nem de chamar de professor, eu gosto de chamar de tutor, porque é uma pessoa que vai te guiar, ele não vai te ensinar. As línguas não são ensinadas, as línguas são aprendidas. Então, se você quer ter um professor, não tem problema. Só que você tem que ter 90% ou mais do seu aprendizado vindo de você mesmo. Então, se você marca com o seu professor 1 hora na semana, você tem que estudar todo dia em casa, tem que fazer essa pesquisa por conteúdos que são relevantes para você, ficar ouvindo, ser interessado. Então, como é que eu falo isso em espanhol? Como é que eu falo isso em francês? Tenta viver a língua. Não adianta você pagar o melhor professor, nem ter o melhor livro, melhor curso, se você não trabalha. Aprendizado de línguas, novamente, é algo ativo, você precisa trabalhar em cima disso. Então, os poliglotas aprendem sozinhos. Eles podem ter um tutor ou não, mas eles aprendem sozinhos e têm mais de 90% do aprendizado deles ativamente. Então, eles estão no comando do aprendizado deles. Eles não estão colocando a responsabilidade em mais ninguém. O quarto segredo dos poliglotas é que eles utilizam o Kaizen para aprender. Eu já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o link aqui para vocês. Mas o que é o Kaizen? Kaizen nada mais é que melhoria contínua, melhoria para melhor, em japonês. E é uma técnica que foi criada na indústria automobilística para, com poucas ações e pequenas ações, só que contínuas, você atingir um grande resultado. Então, como que eu posso aplicar isso no aprendizado de línguas? É aprender um pouquinho por dia, pequenas coisas. Então, se eu melhorar um pouquinho a gramática aqui hoje, aí amanhã eu aprendo umas 10 palavras novas, aí eu começo a formar algumas frases no terceiro dia, e eu vou fazendo isso continuamente até que eu atinja o meu grande objetivo, que é falar a língua. Então, o Kaizen diz que é muito melhor você focar nas atividades pequenas do que ter o objetivo grande. Se eu falar assim, eu quero ser fluente em inglês, isso daí é excelente, mas é uma atividade muito grande. Agora, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realmente virar fluente em inglês? Se você colocar assim, eu quero aprender 5 palavras novas por dia, imagina quantas você vai aprender no ano. Mais de 1.000, 1.500. É isso que o Kaizen fala. E associado a isso, existe um grande problema que as pessoas do método tradicional fazem muito, e é o grande motivo pelo qual as escolas de idioma não conseguem te ensinar em pouco tempo. Eles querem que você fique anos lá dentro. O professor, ele vai te ensinar uma vez por semana. E lembra que eu falei que o professor não pode ser a sua fonte principal de conhecimento, tem que ser você mesmo. O que a grande maioria das pessoas faz? Eles não fazem nada, ou muito pouco relacionado ao aprendizado de línguas, e aí quando chega o dia da aula eles estudam um monte. Ou então a pessoa deixa para o fim de semana. De segunda a sexta não faz nada, não tem nenhum contato com a língua. Não ouviu nenhuma música, não viu série, não viu nada, não lembra de nada. E aí no fim de semana, no sábado, pega e estuda um montão, assim, por várias horas. Não é assim que o cérebro funciona. O que eu percebi é que os poliglotas têm um entendimento profundo sobre como funciona a memória. Se você tem interesse em saber melhor como é que funciona a memória, e isso pode te ajudar no seu aprendizado de línguas, deixa um comentário aqui que eu posso fazer uma aula que vai te ajudar a dar um boost no seu aprendizado de línguas. Você vai aprender muito mais rápido e muito mais eficientemente só sabendo como a memória funciona. Eu, pessoalmente, eu gosto de usar podcasts e flashcards, e é isso que eu faço todos os dias. Se eu ouvir
tais podcasts e começar a ter cada dia mais um entendimento melhor sobre eles, eu ouço várias vezes a mesma coisa. A primeira vez talvez eu entenda 70%, não estou muito feliz. Aí eu ouço outro, aí eu volto no primeiro, é isso que eu faço. Eu vou ouvindo, porque minha compreensão ela vai subindo, 70%, 75%, 80%. A hora que eu chego em 90%, eu estou feliz. Então é isso que eu faço. E eu também uso os flashcards, que é o tema do próximo Segredo dos Poliglotas. O quinto segredo dos poliglotas é exatamente esse. Os poliglotas utilizam um sistema de repetição espaçada para aprender novos conceitos e vocabulário. O que é esse sistema de repetição espaçada? Todo conceito que a gente aprende, e não só relacionado a línguas, imagine uma prova que você fazia na época da escola. Você aprende aquele conteúdo e aí ele está fresco na sua cabeça. Então, se você precisar acessar aquela informação, seu cérebro dá assim na hora para você. Essa é a memória de curto prazo. Só que para isso ser levado à memória de longo prazo, os cientistas descobriram que existe um método para você fazer isso de uma forma mais eficiente, que é justamente o SRS, o Sistema de Repetição Espaçada. Então, o seu cérebro ele tem aquele conceito e ele vai esquecendo, ele vai caindo. A hora que ele estiver no limiar de esquecer de vez aquilo lá, você entra com uma revisão. Então, você vai revisar aquele conceito, você vai forçar o seu cérebro, da mesma forma que você força um músculo quando está na academia. Você força o seu cérebro a lembrar daquilo e aí ele vai dar um up, ele vai lembrar daquilo lá. E aí, por que chama repetição espaçada? Porque você vai fazendo isso com intervalos cada vez maiores. Essa é a melhor forma de aprender qualquer conceito. Então, você faz uma revisão depois de um dia, depois de 3 dias, depois de uma semana, depois de um mês, depois de 6 meses. E a hora que você vê, você já aprendeu o conceito. É isso que é o sistema de repetição espaçada. É a melhor maneira de aprender vocabulário. A primeira língua que eu fui aprender, eu escrevia todas as palavras que eu não sabia num caderno e ficava lendo aquilo lá de cabo a rabo. Eu aprendi? Aprendi. Só que não é a maneira mais eficiente, porque algumas palavras eu já tinha na ponta da língua e outras eu já tinha esquecido há muito tempo. Então, o SRS, ele garante com que você otimize o seu tempo e aprenda vocabulário e todos os conceitos aplicados à língua de uma maneira muito mais natural. O sexto segredo dos poliglotas é que eles não têm medo de errar. Aliás, eles até querem que isso aconteça. Por quê? Porque faz parte do aprendizado você errar. Então, eu conheço pessoas dentro do meu círculo de amizades, uma que tem um conhecimento muito maior de uma língua, só que tem vergonha. Toda vez que tem uma oportunidade de falar, não fala, porque, e se eu errar? E se eu falar errado? E se rirem de mim? A outra pessoa tem um conhecimento menor, só que não tem vergonha. Cara de pau, dá a cara a tapa, fala do jeito que consegue, e a pessoa que está lá do outro lado entende, corrige ele, e ele pega esse feedback e ajuda ele no próprio aprendizado. Então, os poliglotas eles não são reativos quanto a críticas. Imagina você falando com um estrangeiro que está tentando aprender português. Se ele falar uma palavra errada, você vai corrigir ele, não por mal, mas para ajudar ele. E você também não vai ficar rindo do sotaque dele. Então, é isso que você tem que perceber, é isso que você tem que entender. Errar faz parte. E quanto mais você errar, mais aquilo vai entrar na sua memória. Porque quanto mais ridículo for esse erro, mais difícil vai ser você repetir esse erro. Então, se você errar, não tem problema. Aliás, você deveria torcer para que isso acontecesse. Esses são os segredos poliglotas. Se vocês pegarem todos esses 6 segredos que eu passei para vocês e internalizarem esses conceitos no aprendizado de línguas, na sua vida do dia a dia, vocês vão ser capazes de aprender como os poliglotas, de uma maneira muito mais rápida, muito mais fluida e muito mais natural.